Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, 22 anos do ar, trazendo conteúdo, informação e muitas vezes querendo orientar você a como proceder, né? Porque nós vivemos uma sociedade aí que cheia de apelos, seduções daqui e dali que muitas vezes nos levam para o caminho errado. Nós estamos aí no mês de agosto, mês do bom gosto, não é do desgosto. Vamos transformar esse agosto, que antigamente a nossa tradição dizia que era o mês do desgosto, em mês do bom gosto. E preparar, né, que agora teremos em outubro uma eleição. Uma eleição numa democracia, a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, grande Margaret Thatcher, que recuperou a economia inglesa, modernizou a Inglaterra e, de certa maneira, o Reino Unido influenciou ali, ela sempre dizia o seguinte, que uma democracia não é feita para você eleger os melhores, mas sim para você não deixar que os piores se eternizem no poder. Ou seja, então, em eleição de vários para exatamente aqueles que estão ruins, tirar. Aqui no Estado, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado. Tem gente que já esteve no governo e agora quer o posto de governador como consolo para as suas pretensões, para a sua ânsia de poder. Apenas isso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e escolher alguém que realmente tenha um interesse em administrar o Estado até o fim do governo. Mais 4 anos, administrar o Estado, voltando-se para os problemas do Estado e resolvendo os problemas do Estado, né? Então temos que ter muito cuidado com relação a isto. Bom, o programa começa hoje com o nosso Momento Empresarial. Juliano D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Prazer é todo meu participar aí do programa, Silvio Lopes, telespectadores. Juliano, tem uma coisa aqui que é o seguinte, a questão da alocação comercial. Nós sabemos que a alocação comercial hoje é um aspecto importante da economia, né? Sim. E a questão da cláusula de benfeitoria. Você, de repente, faz uma alocação e tal, faz obras de benfeitoria, isso aí. Como é que se dá esse processo? Então, Silvio Lopes, dentro da gama de obrigações que o empresário assume para exercer a sua atividade, uma delas é o negócio jurídico do aluguel comercial. Então, onde ele vai estabelecer o ponto, aonde ele vai procurar condicionar o mercado para que se consuma o seu produto. Então, isso ele faz mediante investimento nesse local. Ocorre que esse contrato de locação comercial, ele possui uma cláusula de benfeitorias, que é o quê? Elas serão indenizadas? Elas não serão indenizadas? Essa celeuma em torno dessa cláusula se dá porque a regra geral é de que toda benfeitoria deve ser indenizada. Necessárias, úteis, por quê? Porque a regra do contrato civil é de que ele deve ser bilateral e comutativo, que significa dizer que deve haver umas cessões recíprocas de direitos e obrigações equivalentes. Ou seja, se eu compro um automóvel, eu recebo um valor equivalente ao daquele automóvel em contrapartida. Se eu invisto, se eu reformo um imóvel, na medida quando eu devolver esse imóvel, eu recebo a indenização por essa reforma que eu fiz nesse imóvel. Ocorre que o mercado, já que a intermediação desses negócios se dão por imobiliárias, e essas imobiliárias detêm procuração de proprietários, se estabeleceu que a maioria dos contratos vem estampada a cláusula de renúncia das benfeitorias. Ou seja, se for buscado na internet um contrato de locação comercial como modelo, o modelo vai estar ali que o locatário, o empresário, renuncia à indenização, renuncia à retenção de qualquer benfeitoria útil necessária. Ocorre que, então, essa cláusula, que é uma exceção, se tornou a regra. E isso subiu para o STJ e se transformou na súmula 335, onde estabelece que é válida a cláusula de renúncia de benfeitoria, de indenização de benfeitoria. O que, ao final e ao cabo, é a grande celeuma do contrato. Ao final desses contratos, períodos de locação, se discute. E a benfeitoria vai ser paga, não vai ser paga? Muitas vezes a indenização de benfeitoria é um mecanismo de manutenção do contrato. Afinal de contas, o proprietário
quando pensa em reaver o imóvel e o empresário tem dois mecanismos. Tem um mecanismo que é o da ação renovatória, pouco antes de encerrar o período de locação, e a indenização. Então, uma indenização de benfeitorias, quando volumosa, o proprietário vai pensar duas vezes antes de buscar reaver esse imóvel. Então, é importante que o empresário tome cuidado e, na hora de celebrar um acordo, um contrato de locação comercial, ele tenha vistas as cláusulas de benfeitorias que são fundamentais para a execução desse contrato. Porque hoje em dia tu não pode abrir um negócio sem adaptação em razão do PPCI. Tu não tem como não apresentar uma acessibilidade, mesmo um investimento para atração do mercado. Então, tu preparas um imóvel para o mercado e, ao final desse contrato, tu entregas um imóvel pronto para o proprietário e esse valor, que muitas vezes aí gira em torno de milhões, dependendo do imóvel, ele é perdido porque tu assinaste empresário assinou uma cláusula aonde renuncia ao direito de indenização dessas benfeitorias. Cláusula essa que vem se estabelecendo por meio da prática do mercado, vem se estabelecendo como regra a de renúncia desses direitos, o que não é a regra, essa é a exceção. Então, tu vejas, o empresário, geralmente, ele busca a oportunidade, a conveniência para fechar os acordos, para se aproximar dos seus parceiros, das outras partes com quem ele mantém relações. Ele, por meio do critério da conveniência e oportunidade, ele abre mão, muitas vezes, de análise de contratos, abre mão de analisar cláusulas menores, cinge-se ao preço e ao tempo de contrato para ação renovatória, há 5 anos, e valor, para ver se enquadra no custeio da sua atividade. Então, no entanto, a cláusula de benfeitoria ela é esquecida. Ela é esquecida porque o juridiquês, um pouco, talvez o empresário, ele tem um pouco de avesso a esse tipo de cláusula com juridiquês, alguma coisa nesse sentido. Então, daí a importância de buscar um profissional para analisar esse contrato, para negociar. Quer dizer, eu vou fazer investimentos nesse local, eu vou aqui estabelecer o meu ponto comercial, então, ora, eu quero que esse valor que eu estou agregando ao teu imóvel tenha uma compensação, tenha uma bilateralidade dentro desse custeio. Que vai manter a valorização e até aumentar a valorização do imóvel no mercado, né? Com certeza, com certeza. Então, esse é um valor que não pode ser sonegado. Uhum. Então, tem que ser reconhecido. E não pode ser desprezado, né? Exatamente, não pode ser desprezado. Porque, ao final do contrato, a celeuma que fica é indenização do ponto. E dentro da indenização do ponto, um dos valores mais vultuosos são as benfeitorias. Então, esse é um valor que a atividade econômica agrega ao imóvel para condicionar o mercado que adquira esse produto. E ele tem que ser reconhecido e tem que se dar uma atenção especial pelo empresário para que essas benfeitorias não sejam simplesmente entregues ao proprietário, já que o próprio STJ convalidou, confirmou que são válidas essas cláusulas na medida em que elas são realizadas em contratos empresariais. Então, o exercício da empresa obriga a capacitação, obriga a expertise contratual, obriga que o empresário tenha um assessoramento que cuide de todos os detalhes. A gente traz isso, Silvio Lopes, para que o empresário identifique e passe a prestar atenção em quais circunstâncias estratégicas eu preciso demandar um cuidado profissional, em quais circunstâncias de negócios jurídicos demanda-se uma atenção de um profissional, um jurídico, um contábil, dentro da escrita, dentro da análise muitas vezes um jurídico e um contábil, né? Porque é importante esse casamento desses profissionais, né? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, tudo que está dizendo aí, Juliano, é o seguinte,
é a questão da busca da segurança jurídica num processo todo. Quer dizer, e que isso que é importante. Nós estamos vivendo num país em que nós vemos aí, né, vicejar muita insegurança jurídica a partir das altas cortes da nação. E isso traz problemas nos relacionamentos das pessoas, das famílias, dos negócios. Então é por isso que precisa ter muito cuidado, principalmente você que é empresário, que trabalha e tem essa questão da alocação comercial, né, de investimento comercial nessa área, ter esta visão e ter essa sensibilidade de buscar o profissional certo para que ele te oriente, senão tu pode entrar numa canoa furada. Maravilha. Tá É isso aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Silvio Lopes, muito obrigado, prazer imenso.